Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de hermenêutica, ok? Nesse tópico, nós iremos debater e falar sobre interpretação autêntica e doutrinária, ok? Nós iremos falar basicamente na visão de Kelsen, na teoria kelseniana. Vamos lá. Então, para Kelsen, na teoria direita, opunha de um lado uma visão justpositivista automática, que via na interpretação jurídica um problema de transposição da norma ao caso, e de outro lado, leitura de tipo pré-justpositivista ou justpositivistas ecléticas, ou seja, que ressaltavam as raízes e os fins da interpretação. Né? Lembramos da segunda etapa de Savigny, né? Em que ele fala que a interpretação, a hermenêutica jurídica, não pode ser somente no texto da lei, mas sim na sociedade, né? No convívio social. Tá? Então, com Hans Kelsen, a problemática da hermenêutica ela é alçada a uma nova etapa, a outro patamar. Né? Destacamos visões pré-positivistas, justpositivistas ou ecléticas. No seu livro, Uma Teoria Pura do Direito, o direito só chegaria a um patamar científico quando se desprendesse das questões relacionadas aos valores, correto? Aos fatos sociais, às circunstâncias ou aos fins e interesses particulares de cada jurista, de cada época. A teoria kelseniana, Kelsen fala que se busca restringir aos meros dados técnicos extraídos das normas jurídicas. Ok? Então, Kelsen, na sua visão quanto à hermenêutica jurídica, quanto à interpretação do texto legal, da lei, né? Desculpa a redundância, né? A interpretação ela tem que se desprender das questões relacionadas aos valores, certo? Nesse caso, valores éticos e morais, aos fatos sociais, às circunstâncias ou fins de interesses particulares. Correto? Então, Kelsen, a teoria hermenêutica que Kelsen prega, deveria se restringir a entender num plano técnico normativo. Ou seja, a natureza do procedimento da interpretação jurídica. Kelsen, nos campos, né, da norma jurídica e do próprio ordenamento jurídico, é levada ao máximo. No campo da hermenêutica jurídica, busca limitar ao mínimo. Repetindo mais uma vez para você entender. Para Kelsen, no campo da norma jurídica e ordenamento jurídico, isso é levado ao máximo, né? Ele tem ao extremo, ao positivismo natural que ele fala, correto? Já quanto à hermenêutica jurídica, ele busca se limitar ao mínimo possível. Ou seja, adstrito a essa técnica formal, Kelsen apenas propõe que a interpretação normativa, ou seja, do texto legal, seja distinguida em dois tipos simples. Ou seja, a interpretação autêntica e a interpretação doutrinária. Vamos lá. O que quer dizer interpretação autêntica? Interpretação autêntica para Kelsen é aquela que é feita por meio de autoridade competente. Competente para o quê? Para aplicar a norma. A outra definição de outros juristas, né, de doutrinadores diversos de Kelsen, que fala que a interpretação autêntica é a que procede da mesma origem que a lei. A interpretação é realizada pelo próprio sujeito que elaborou o preceito interpretado. E a interpretação autêntica ela possui força obrigatória, ou seja, ela possui força vinculante. O que quer dizer isso? No momento que o juiz ele prolata uma sentença, está impondo uma interpretação das normas que deverá ser cumprida pelas partes. Ou seja, as partes adentraram no juízo.
né, foram buscar seus direitos na justiça, correto? Advém das suas teses, seja da parte ativa ou da parte passiva, o juiz vai proferir uma sentença. Essa sentença proferida pelo juiz, ela deve ser cumprida pelas partes, em regra. Aquele que ganhou, ótimo, vai ser bom para ele. Aquele que perde, cabe a ele o quê? Apelar, cabe a ele buscar novas interpretações, né, da parte superior, correto? Então, por exemplo, o desembargador, o ministro do tribunal, quando julgam o recurso e fixam qual a interpretação correta a respeito da norma, estão procedendo a uma interpretação autêntica. Olha aí, quando um desembargador ou um ministro do tribunal superior, seja do STJ ou do STF, ou seja, eles estão julgando um recurso daquele que perdeu na instância inferior, eles estão julgando uma norma que veio de uma interpretação autêntica. Interpretação autêntica que se fala o seguinte, que é feita por uma autoridade juridicamente competente para aplicar a norma jurídica. Autoridade que é essa, no caso concreto, de quem? Desculpa, do juiz. Correto? O juiz que proferiu a sentença. Então, Paracelso considera-se autêntica a interpretação que é feita pelo órgão juridicamente competente. Correto? Fora do juízo competente, não é autêntica. Ok? Não interessa se essa sentença, se essa interpretação proferida pelo juiz seja boa ou ruim, correta, acertada, justa ou injusta. O importante é que ela é uma interpretação autêntica. Ou seja, autêntica porque foi proferido por uma autoridade competente, uma autoridade constituída pelo Estado, no qual representa o Estado. Correto? Vamos lá, vamos continuar a nossa matéria. Ou seja, quer dizer apenas o seguinte, o órgão que tem competência formal para julgar e fixar qual a interpretação que deverá ser seguida em torno da norma jurídica. É isso que os juízes fazem quando proferem uma sentença. Então, Paracelso, quem possui, né, a interpretação autêntica? Os juízes, os operadores de direito, tá? Aqueles que detêm o poder do Estado, tá bom? Lembrando, né, vamos lá, continuando. Já a interpretação doutrinária, o próprio nome já fala, doutrinária. Paracelso é toda aquela que é feita por pessoas e órgãos que não sejam autoridades competentes. Exemplo, um professor de direito, quando ele relata a respeito de uma norma jurídica numa sala de aula, por exemplo, o que eu faço? Entendeu? Ou seja, eu dou uma interpretação doutrinária daquilo que eu entendo de uma norma. Correto? O próprio juiz também, quando, presta atenção, fora do seu gabinete, quando escreve um livro sobre determinado assunto jurídico, né? Nós temos muitos juristas brasileiros que escrevem livros, muitos mesmo, entendeu? Isso são interpretações doutrinárias. Não é à toa que seus livros são chamados de doutrina. Então, para Kelsen, aquilo que não possui autoridade, competência para aplicar a norma, essa interpretação ela deixa de ser autêntica para ser doutrinária. Correto? Então, autêntica é somente aquela interpretação que é feita pelo órgão competente. Ou seja, gera uma aplicação compulsória de sua determinação. Que quer dizer o quê? Gera uma obrigatoriedade, tem força vinculante. Correto? O juiz ele pode sentenciar na sua sentença uma pena
ou um direito, uma multa e assim por diante. Então, ou seja, tem força obrigatória para quem for receber. Porém, a interpretação doutrinária não é uma interpretação que seja considerada ruim ou débil, né, em relação à interpretação autêntica. Não se trata de um juízo de valor sobre a melhor interpretação. Eu não quero dizer que ele não fala o seguinte, que a interpretação autêntica é melhor que a doutrinária porque ela é feita, ela é realizada por uma autoridade competente e que não é realizada uma doutrinária. Não é isso. Entendeu? Não se trata aqui de um juízo de valor sobre a norma, mas sim sua interpretação. Tem o dom de vincular os casos práticos, ao contrário daquela do tribunal. Entendeu? Então, a interpretação doutrinária, ela não tem um dom de vincular. Ela ajuda, correto, na sua fundamentação. Você, quanto operador do direito, ao ajuizar uma ação, você pode utilizar dos meios da interpretação doutrinária. Você pode usar as doutrinas para embasar o direito que cabe ao seu cliente. Nada impede. Entendeu? Cabe o juiz aceitar, se ele achar que está correto ou não. Se cabe no caso concreto, beleza, sim. Correto? Então, Kelsey, ele não pormenoriza a interpretação doutrinária. Ele não quer dizer que a doutrinação doutrinária ela é débil ou ela é ruim. Correto? É só uma questão de juízo de valor. Que a interpretação autêntica, ela tem força obrigatória, ela tem força de lei, né? Ela dá ao sujeito de direito uma obrigação a fazer ou a receber, correto? Por isso, Kelsey, ele foge do problema de saber se é uma interpretação verdadeira ou falsa. Para ele isso não interessa. Esse problema não se pode apresentar dentro dos limites da teoria pura do direito. Tecnicamente, sobre a interpretação de uma norma jurídica, se ela é autêntica ou doutrinária, isto é, feita por um órgão competente ou não, ela deverá ser imposta pelo Estado, ou uma opinião bem abalizada, ou não, né? Então, não necessariamente será seguida pelos órgãos competentes. Os problemas de verdade, do acerto, da correção, da justiça, da interpretação, tudo isso passa largo da teoria da ciência do direito, que é oceano. Todos nós sabemos, já estamos carecas de saber, que Kelsey é positivista. Que Kelsey prioriza o entendimento da norma. Que Kelsey respeita o que está prescrito na norma. Para ele, a interpretação tem que ser baseada na norma. E essa interpretação tem que ser feita, correto? Por alguém que tenha competência, por uma autoridade que tenha competência para julgar. Se não houver uma pessoa que tenha capacidade para julgar, esse não pode interpretar, não pode sequer sentenciar. Correto? Então, para Kelsey, a interpretação é um ato de vontade. É uma escolha aleatória do juiz, dentro das possibilidades institucionais que lhe são dadas. Correto? Ou seja, a interpretação é um ato de vontade, desde que seja baseado no texto legal. Correto? Ele mesmo fala que é dentro das possibilidades institucionais, ou seja, dentro do limite da lei. Quando nós falamos do livre convencimento do juiz ao sentenciar, ele não pode fazer uma coisa só ao bel prazer. Tudo que nós temos que fazer tem que ser embasado na lei. Isso é óbvio, é obrigatório. Correto? Se não tem nas leis brasileiras, se não há previsão, o juiz tem que procurar os costumes, analogias, os princípios gerais, assim por diante. Mas tudo que o juiz fizer tem que ser fundamentado. O próprio Estado o obriga a fazer isso. Correto? Vamos lá. Continuando aqui com a nossa matéria.
Só um minutinho aqui, gente. Então, para Kelsen, ele é bem positivista quando ele fala nessa questão. Não há para ele, para Kelsen não há meio termo para Kelsen. Correto? Não existe meio termo para ele. É o que vale o que está na lei. Correto? Então vamos lá, continuando. Vamos lá, deixa eu só procurar aqui. Vamos lá. Então, dentro desse diapasão, que acabamos de falar tudo, desculpa a demora ainda, estava procurando nosso texto aqui, se vê a ideia, para Kelsen, do problema da interpretação do jurista. Não é um problema técnico de apreensão da verdade, e sim a vontade, portanto, do poder. Que poder é este? Poder este emanado pelo Estado, né? Onde o juiz é revestido. O juiz é revestido de poder para julgar. Correto? Então, a hermenêutica jurídica para Kelsen, ela está ligada ao poder. Correto? A teoria de Kelsen, quando trata a respeito da interpretação, ele reconhece a impossibilidade de determinar uma leitura normativa direta, verdadeira ou exata, expondo, certo, um aspecto neufrágico da hermenêutica jurídica. Ela é um procedimento de poder. Poder este emanado pelo juiz através do Estado. E qual é o instrumento desse poder? A sentença. Correto? O jurista como agente formalmente competente para argumentar e julgar. Interpretar a partir de sua prática de poder. Ou seja, reconhecendo e posicionando-se a partir das possibilidades daí advindas. Ou seja, o caso concreto. Então, essa hermenêutica do poder do juiz, do jurista, correto? Que é emanado do Estado, certo? Passa pela norma jurídica. A norma jurídica é o instrumento pelo qual o juiz utiliza-se para proferir uma sentença, certo? Mas nela não se encerra. Ela estabelece envolvendo o quê? As relações sociais, o arcabouço linguístico, referências culturais, conhecimento, hábitos e previsões em relação às partes, tribunais e impactos sociais. Todos esses adjetivos, todos esses atributos, o juiz tem que se atentar ao proferir uma sentença. Correto? Ao julgar uma lide, ao julgar um caso concreto. Correto? Interesses, estratégias, posições sociais, visão do mundo, pode impor as conquetudes da hermenêutica jurídica. Lembremos o seguinte, a interpretação jamais é mera apreensão imediata e necessária da norma pelo operador de direito, como se uma norma jurídica, ao ser lida, saltasse objetivamente de quem lê. A norma jurídica ela está florando, ela está saindo do papel, o direito está emanando do papel para o sujeito do direito. Não é assim. É para isso que serve a hermenêutica jurídica. É para isso que serve a interpretação do direito. É a partir daí fosse aplicado objetivamente a um certo fato. Correto? Em relação a esse operador do direito, ele tem que ser o quê? Imparcial. Correto? Então, principalmente o juiz. Você, como advogado, você tem que interpretar a lei conforme o caso concreto que possa favorecer o seu cliente. Correto? Se for um caso penal, exemplo,
Se uma pessoa confessa um crime e em contrato para defender, você vai tentar amenizar a pena. Você vai usar da interpretação jurídica da lei para poder diminuir, atenuar a pena do réu, a pena do seu cliente. Então, fenomenalmente falando, a hermenêutica do juízo não procede a partir de objetividade automática. Ela não procede somente do texto da lei. Tá? Então, deparando-se o jurista com o caso, tem ele um lado e uma especificidade, perspectiva do seu fazer jurídico. Ou seja advogado, promotor, estando você com a sua defesa, o promotor com a acusação, de uma parte, mas ainda que seja juiz ou então doutrinador, afastado do princípio da acusação ou da defesa do caso, ele é alguém que interpreta a partir dos horizontes práticos. É como eu acabei de falar. O operador de direito, seja no caso aqui eu acabei de especificar, o advogado, o promotor, ele vai interpretar a lei conforme o interesse do seu cliente. Correto? A partir dos horizontes práticos do caso concreto. Aí o juiz, né, ele fala assim, a melhor sentença de um juiz, Kelsen relata dizer o seguinte, envolve também expectativa de sua recepção pelo tribunal, pela opinião média dos pares ou da sociedade. Há um dispositivo que o juiz sempre fala, quanto menos reformada é a sua sentença, melhor para o juiz ele é. Ou seja, quanto menos há recurso na sua sentença, melhor é para ele. Porque mostra que ele praticou, interpretou a lei, no caso concreto, de forma correta, onde as partes aceitaram. Tanto quem ganhou e de quem perdeu, pois não há recurso. Correto? Então, dificilmente uma sentença não haverá recurso, salvo quando é de comum acordo, entendeu? Ou, por mais que haja um recurso e a sua sentença ela é mantida, isso é ponto positivo para o juiz. Correto? Não há leitura teórica das coisas e das normas afastadas da realidade social. Sempre a hermenêutica jurídica se dá a partir das referências gerais, externas e relacionais à própria norma e aos fatos em tela. Vamos aqui nos atentar a um exemplo jurídico penal, certo? O operador de direito, o advogado, tanto o advogado de defesa quanto o advogado de acusação, ele tem que interpretar a norma, não somente a norma. Ele tem que interpretar o fato, o acontecido, a situação que ocorreu o crime, supostamente. Então, essa interpretação vai além da norma. Aí vem a questão da doutrina. Buscar, ver a situação. Em que fato ocorreu a situação? Vocês estão entendendo? Então, a interpretação jurídica, ela vai muito além da interpretação da norma jurídica, do texto legal. Ela tem que ser interpretada também o fato, o caso concreto em si. Correto? Então, até mesmo o não jurista, por exemplo, uma pessoa que é leiga, né? Quando ele lê o direito para o seu cotidiano, a partir de uma experiência que já teve, ou que lhe é passada. Então, ele entende o direito quando ele já passou por uma situação, ou quando alguém fala de uma situação para ele. Entendeu? O advogado, ele orienta sua hermenêutica das normas e dos fatos buscando um determinado fim. Ou seja, ele já tem outra visão hermenêutica. Ele já tem outra visão interpretativa do direito. Ele vai muito além da norma, diferente de uma pessoa leiga. Correto? Então, o juiz também, ele ao julgar, ele não quer apenas conhecer diretamente as leis
e as situações. Ele quer decidir. Em todos os níveis, a aplicação do direito condiciona a hermenêutica jurídica. Seja você leigo do direito, seja você operador, seja você um expert, um mestre do direito, tudo tem a ver com a hermenêutica, tudo tem a ver com a interpretação. Correto? Dessa feita, interpretar não é só observar com olhar externo ou desinteressado o texto da norma e a narrativa do fato, e sim dar concretude a eles. É juntar a norma, o fato, certo? E dar ênfase à sua interpretação e fazer um conjunto probatório para o caso concreto que você está trabalhando. Correto? A hermenêutica jurídica não é apenas uma especulação isolada. Ela sempre está orientada para fins e interesse. Quando você interpreta uma lei, quando você interpreta um fato, é para determinado caso. Correto? Seja para o seu caso ou até mesmo para consultas. Correto? Pareceres e coisas mais. Então, a hermenêutica jurídica se faz em vista da aplicação, isto é, de questões concretas que são levantadas e cujos interesses estão em jogo, determinando as ênfases, os recortes, os horizontes e os limites de quem interpreta. Para você ver a importância da hermenêutica jurídica, da interpretação. A interpretação jurídica não é uma hermenêutica apenas da norma jurídica. Volto a repetir. As normas não falam por si e nem se apresentam imediatamente jungidas aos fatos. Correto? Talvez certa norma que você está procurando não cabe no caso concreto. Não cabe na interpretação dos fatos que você relata, que você possivelmente interpretou. Então, ao interpretar um fato, uma situação fática, você tem que buscar no texto legal uma norma que caiba dentro desse fato, dentro desse caso concreto. Correto? Então, a própria relação entre as normas e fatos é o núcleo central da hermenêutica jurídica. Então, se interligam. Ou seja, a interpretação jurídica e a interpretação do fato estão interligadas. Uma precisa da outra. Correto? Uma complementa a outra. Correto? O interpretar dos fatos é basilar para derivar daí possíveis incidências normativas. Lógico. Se você não consegue interpretar o fato, se você não consegue fazer uma leitura do caso concreto, como é que você vai buscar a norma correta para esse caso? É através da interpretação do fato, do caso concreto, que você irá incidir a norma correta. Correto? Então, é justamente por conta dos fatos já acontecidos, acontecendo ou vias de acontecer, que se põe o jurista a especular sobre os seus impactos jurídicos. São os fatos que demandam a interpretação normativa. Volto a repetir. São os fatos que demandam a interpretação normativa. Não as normas que demandam os exemplos concretos. Não é através das normas que vai se interpretar os fatos. E sim ao contrário. É através do caso concreto, da leitura do caso concreto que lhe é dado, que você vai verificar qual é a norma cabível à sua questão. Correto? Entendam isso. Então, neste diapasão, ou seja, concluímos que a hermenêutica jurídica é, ao mesmo tempo, tanto normativa quanto fática. É óbvio. Correto? Então, a hermenêutica se esparra pela totalidade das condicionantes de cada problema do direito, levando-a a ser configurado de modo específico. Ou seja, é buscar os interesses do seu cliente, do caso concreto, dentro da norma jurídica.
A hermenêutica jurídica, a interpretação jurídica sua, dos operadores do direito em geral, ela brota do conflito e atende a determinadas posições desse conflito. Correto? O jurista, ele é um privilegiado da técnica, sendo o Hermes, né, do poder estatal das sociedades capitalistas contemporâneas. Estudamos no início que o Hermes, né, que a hermenêutica, ela advém da mitologia grega através do deus Hermes, né, que ele era um interlocutor entre os deuses do Olimpo e os mortais. Ele interpretava aquilo que ambos falavam para o outro. O jurista, dotado, né, da técnica jurídica, dos conhecimentos jurídicos, né, possuindo o poder estatal, ele se torna um Hermes. Ele se torna um elo de comunicação da pessoa, do sujeito de direito e a norma. Através do quê? Da sentença. Correto? Porque ele compreende a linguagem técnica do direito, construindo-a conforme sua reprodução. Tendo ele o poder de conduzir sobre as suas mãos os procedimentos jurídicos. Nisso, ele já diferencia ele do leigo, daquele que não conhece o direito, que enxerga o direito tanto a partir de uma posição de desconhecimento, quanto da carência de poder. Porque nós não temos poder. Nós, eu digo assim, o leigo, aquele que não detém, né, conhecimento técnico, jurídico, ou até mesmo não é investido de poder, ou seja, não é um juiz, não é um promotor, não é um defensor público, ou até mesmo um advogado. Correto? Nós temos um grande doutrinador, Técio Sampaio Ferraz Júnior, que diz o seguinte: pode-se afirmar que, por saber a língua técnica da tradução, ou seja, do direito, e por poder socialmente impô-las aos sujeitos, o juiz seria o tradutor do direito, a quem se acredita a capacidade de poder dizer, em língua inteligível e acatável, o que outra língua diz. Com isso, a hermenêutica é inextricavelmente uma relação de poder. Olha que interessante o que Ferraz Júnior fala quanto às atribuições do juiz, né, quanto à hermenêutica, em que ele fala que ele seria um tradutor do direito, em que ele diz que ele tem a capacidade de poder dizer numa língua inteligível, né, e acatável. O que ele se faz, se acata. A sentença do juiz, ela tem força obrigatória. Correto? Obriga-se, e é uma sanção, certo? Aquele que pronuncia o direito na qualidade de intérprete autorizado, ou seja, o intérprete autêntico, na condição de autoridade formalmente constituída pelo Estado, está revestido de um poder que chancela uma determinada visão sobre as coisas. Esse poder fecha hipótese, torna líquido o que é vago e restringe o que é amplo. Tem tudo a ver com direito. Aquilo que é a sentença proferida por juiz, ou seja, a interpretação hermenêutica, né, a sentença, ela possui força vinculante. Então, ela torna líquido aquilo que praticamente não existe, ou aquilo que é difícil, e restringe naquele campo aquilo que se torna amplo. Correto? Com isso, a hermenêutica jurídica, para Ferraz Júnior, ela é inextricavelmente uma relação de poder. Poder este emanado por quem? Pelo Estado. Através de quem? Do juiz, né? Do magistrado, constituído pelo Estado. Ok? Com isso, nós terminamos essa parte da matéria, tá? Estamos agora para a nossa próxima aula, ok? Forte abraço e uma ótima semana a todos. Tchau!